O homem que acordou esquecido pelo mundo, quando Adriano, 38 anos, abriu os olhos naquela manhã. Tudo parecia normal. O despertador tocou às 6h15. O café estava passado da noite anterior, e o sol entrava pela cortina fina do seu pequeno apartamento. Mas havia algo estranho no ar. Um silêncio pesado, como se o mundo tivesse dado um passo para longe dele. Ele ignorou a sensação e seguiu sua rotina. Escovou os dentes, vestiu a camisa azul do trabalho, pegou a mochila e saiu. O problema começou na portaria. O porteiro, João Menos, com quem Adriano conversava todos os dias há 7 anos, olhou para ele como se fosse um estranho completo. Nem um bom dia, nem um aceno, nada. Apenas um olhar vazio, desconfiado, como se Adriano estivesse invadindo o prédio. João, tudo bem? Perguntou ele, forçando um sorriso. O porteiro franziu a testa. O senhor mora aqui. Qual o nome? Adriano deu risada, achando que era brincadeira. Mas o rosto de João continuou sério. Adriano deu seu nome completo. João digitou no computador e balançou a cabeça. Não tem ninguém com esse nome no prédio. Um frio subiu pela espinha de Adriano. Talvez fosse um erro no sistema, pensou. Talvez João estivesse estressado. Decidiu seguir o dia. Mas o mundo continuou apagando. No ponto de ônibus, uma vizinha que sempre lhe pedia ajuda com as sacolas, passou direto por ele, sem reconhecer seu rosto. No trabalho, o crachá não funcionou. A recepcionista nunca tinha ouvido falar dele. E quando ele tentou entrar no departamento onde trabalhava há uma década, o segurança o barrou com firmeza. Senhor, o senhor pode parar? Qual o nome? Perguntou o segurança. Adriano Almeida, eu trabalho aqui há anos, sala 409. O segurança digitou, procurou e respondeu. Não existe nenhum funcionário com esse nome. Adriano esperou que alguém o reconhecesse, que algum colega saísse do elevador, mas todos os rostos que ele conhecia passaram por ele como se fosse invisível. Ele tentou acenar, falou o nome deles. Tentou tocar em um. E foi pior. A pessoa puxou o braço com medo. Moço, eu não te conheço. A voz desesperada de Adriano ecoou pelo saguão. Como assim? Eu estive aqui ontem, meu computador. Minha mesa. Minha vida está aqui, mas sua mesa não estava no lugar dela. Outra pessoa trabalhava. Outro nome na placa. Outro computador. Era como se ele jamais tivesse existido naquele espaço. Tonto, Adriano saiu correndo, com o coração apertado, sem saber se chorava ou gritava. Decidiu ir à casa da mãe. Algo dentro dele dizia: ela vai te reconhecer. Ela tem que te reconhecer o caminho inteiro. O mundo parecia normal, mas ao mesmo tempo errado. Pessoas riam, conversavam, viviam suas vidas, mas para ele, tudo parecia distante, como se estivesse do lado de fora de um vidro invisível. Quando chegou à casa da mãe, bateu na porta com força. Ela abriu, com um rosto mais velho do que ele lembrava, mas ainda familiar. Ele sorriu em lágrimas. Mãe, ela olhou para ele com confusão. Boa tarde, posso ajudar? O peito de Adriano afundou. Mãe, sou eu. Adriano. Seu filho. Ela recuou um passo apertando a porta. Eu não tenho nenhum filho chamado Adriano. Ele tentou entrar, mostrar fotos, mas não havia fotos dele na casa. Fotos antigas que sempre estiveram ali, festas de aniversário, formaturas, viagens, agora mostravam apenas ela e o pai. Onde Adriano deveria estar, havia espaços vazios, como se ele tivesse sido apagado digitalmente da memória do mundo. Desesperado, Adriano correu ao cartório, ao banco, ao hospital onde nasceu. Mas todos diziam a mesma coisa. Não existe nenhum registro em seu nome. Não há histórico médico. Não há CPF, RG, nada. Era como se ele tivesse brotado naquele dia, sem passado, sem raízes, sem identidade. Adriano começou a se perguntar se estava ficando louco. Talvez tivesse algum colapso psicológico, talvez estivesse confundindo memórias, mas então lembrou da ex-namorada.
Lara menos seu grande amor, com quem tinha terminado há 2 anos, mas que certamente se lembraria dele. Correu até ela. Quando bateu na porta, ela abriu com o mesmo sorriso doce de sempre. Mas ao vê-lo, o sorriso morreu. Quem é você? Ele tentou explicar. Tentou despertar alguma lembrança. Falou sobre o lugar onde se conheceram. O filme que viram no primeiro encontro. A música que dançaram bêbados no aniversário dela. Lara o ouviu, com a expressão dura e fechada. E então disse, com a voz baixa, eu não sei quem você é, mas você sabe demais sobre mim. Vá embora. Por favor. Adriano saiu cambaleando, como se o chão tremesse. Ele percebeu algo terrível. Não era que as pessoas tinham esquecido apenas o nome dele. Elas haviam esquecido sua existência inteira. Como se nunca tivesse tocado o mundo. Como se nunca tivesse amado, trabalhado, vivido. Como se fosse um fantasma social, um humano invisível. Sem saber onde ir, ele vagou pela cidade. Ao entardecer, o céu ficava laranja, mas ele se sentia mergulhado em cinza. A sensação universal de invisibilidade, menos aquela que tantas pessoas sentem em silêncio, agora o dominava totalmente. Ele não era apenas ignorado. Era inexistente. Nessa noite Adriano se sentou na beira de uma ponte, pensando no que era real ou não. E foi então que uma mulher desconhecida se aproximou. Diferente de todos os outros, ela olhou para ele como se realmente o visse. Você parece perdido. Ele ergueu os olhos, surpreso. Você me vê? Ela sentiu. Claro que berrou, você está apagando, mas ainda está aqui. Essas palavras acenderam uma centelha em Adriano. Apagando? Ele perguntou. A mulher explicou que algumas pessoas, quando vivem muitas perdas, muita solidão, muito silêncio, começam a desaparecer das memórias alheias. Tornam-se invisíveis, até para quem as amou. Ela disse que isso não era magia, menos era consequência. Uma metáfora viva, que o mundo, de alguma forma, transformou em realidade. Mas você ainda pode voltar, disse ela. A pergunta é, você quer? E naquele momento, Adriano percebeu que, apesar de apagado, ainda tinha escolha. Ele podia desistir e desaparecer de vez, ou podia lutar para existir novamente. E a luta de um homem para provar que existe se torna o combustível do filme. Uma jornada emocionante, sombria e universal, porque no fundo todos já se sentiram invisíveis um dia.